Volta à tona a possível criação da taxa de lixo em Ribeirão Preto. Eleitores se revoltam com a possível cobrança. O assunto ocorre nos bastidores do Legislativo. O projeto que institui uma cobrança da taxa de lixo já está nas mãos dos vereadores da base governista. A taxa a ser cobrada se refere ao custo anual da coleta de lixo. Os vereadores da base de apoio à prefeita já estão com o projeto em mãos e o assunto deve ir à votação. Nós da oposição estamos vigilantes para que este assunto não entre, principalmente numa sessão extraordinária, às pressas. A população tem que acompanhar, até porque as pessoas não aguentam mais pagar conta. A prefeitura deve para a Estre mais de 26 milhões de reais. E como já previam alguns especialistas, a conta pode ser dividida entre os munícipes. O desequilíbrio econômico se torna cada vez mais evidente e deixa o eleitor mais revoltado. Eu não concordo, não. Não concordo porque já paga tanta taxa que eu vou te contar um negócio pra você. E a cidade está um lixo? A cidade está um lixo. A gente preferia que a cidade estivesse limpa, que a gente pagaria com bom gosto. Meu Deus, é tanta taxa, é água, é luz, é imposto. Cobrar taxa de lixo? Ela é louca. De jeito nenhum, ela até é louca, porque eu nunca vi Ribeirão Preto tão abandonado do jeito que está. A gente já paga impostos, né? O lixo está incluído nelas, né? Eu acho incrível isso daí, porque não tem como, ela não tem mais de onde tirar dinheiro, então ela está inventando taxas. Esse é um absurdo. Como é que pode uma empresa que não recebe em janeiro, desde janeiro, uma empresa que não está recebendo da prefeitura continuar com o serviço? O nosso receio é de que esse serviço possa parar. E algo de muito errado está por detrás disso tudo. Este vereador faz uma retrospectiva das atitudes preocupantes que a prefeitura tem tomado. Primeiro, vende-se terreno, patrimônio público a preço de banana. Vende-se a dívida ativa de Ribeirão Preto. Não se paga o 13º dos servidores. A taxa aumenta, a taxa transporte agora nesse último domingo. Quer dizer, agora vem essa taxa aqui. Essa prefeita ela vive às custas de liminar. A instituição de uma taxa de lixo é legal do ponto de vista jurídico, mas há algumas observações. No caso de Ribeirão Preto, a nossa análise é de que a tentativa de implantar a legislação para a cobrança da taxa do lixo, ela vem em razão do mau gerenciamento do dinheiro público e da falta de projeto, falta de planejamento. Ribeirão Preto não tem sequer a legislação a respeito dos resíduos sólidos de forma coerente. Ela não tem nem a lei de saneamentos básicos, do saneamento básico. Então, sem lei de saneamento básico, vai se instituir cobrança de taxa de lixo e qual vai ser a destinação desta verba que vai ser arrecadada. Além disso, a parceria público-privada, que é discutida há anos e foi barrada pela Justiça por problemas na licitação, seria uma saída para evitar a cobrança da taxa. Em uma PPP, uma empresa seria contratada por pelo menos 20 anos para efetuar vários serviços como destinação de resíduos, coleta seletiva e recolhimento de galhos. Existem vários exemplos em que não houve a necessidade de se fazer uma cobrança de taxa de lixo pelo município, justamente em razão da contrapartida cedida por essas empresas vencedoras da licitação para a PPP. Porém, mais uma vez, a parceria esbarra na falta de legislação municipal. Bertinho Scandiuzzi pretende agir contra a prefeitura. Nós estamos preparados para entrar com mais uma ação contra essa prefeita, porque não é possível o povo ter que pagar tanta taxa que ela está criando para resolver os problemas que ela criou para a cidade. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. A assessoria de Walter Gomes informou que o presidente da Câmara não vai votar qualquer projeto impopular, como a criação da taxa do lixo. Já a Prefeitura disse que o Plano Municipal de Saneamento Básico, estabelecido por lei federal, prevê diretrizes à coleta de lixo em todas as cidades brasileiras. E em Ribeirão Preto, tais regulamentações estão em estudo. Acompanhe agora a posição de cada vereador sobre a criação da taxa do lixo. Nenhum dos vereadores consultados foi a favor da criação da taxa. São contra Gláucia Berenice, Jorge Parada, Capela Novas, Genivaldo Gomes, Evaldo Mendonça da Silva, Giló, José Carlos de Oliveira, Bebé, Bertinho Scandiuzzi, Marcos André Papa, Maurílio Romano, Paulo Modas, Ricardo Silva, Rodrigo Simões,
Samuel Zanferdini, Viviane Alexandre e Walter Gomes. Parlamentares não encontrados: André Luiz da Silva, Coraúci Neto, Beto Canguçu, Maurício Gasparini e Saulo Rodrigues. E não se posicionaram os vereadores Valdir Vilela e Cícero Gomes. Renata Carvalho traz mais informações. Renata. Eu converso agora com o cientista político José Elias Domingos. Bom, a criação da taxa de lixo revela que a prefeitura vai cometer mais um erro atendendo à vontade particular e não da população. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sem sombra de dúvidas, né? Mais uma taxa. O cidadão sendo responsabilizado diretamente por conta de uma má gestão na questão orçamentária da prefeitura. Isso é muito grave. O que acontece com o lixo em Ribeirão que sempre cria situações estranhas para a cidade? É que na verdade a gente sabe que o sistema de coleta de lixos em Ribeirão, ele não é dos melhores, né? E somado a isso tem a questão do endividamento da prefeitura junto à empresa que faz isso daí. Então a gente tem um problema relacionado à própria coleta e que acaba de certa forma atingindo diretamente o cidadão. Muitas das coletas não são bem feitas, não são cumpridos os horários são alternados sem aviso prévio. Então é um problema que a cidade vive constantemente. Se essa taxa for criada, ela pode estar atendendo aos interesses de alguém? A gente, na verdade, não sabe. Eu sei que diretamente atende aos interesses da própria prefeitura, né? Porque ela tem uma dívida aí de mais de 26 milhões de reais junto a essa empresa. Então, essa taxa, ela serve única e exclusivamente à prefeitura. E a gente sabe que quando um poder público, ele tem um gerenciamento voltado somente para si, ele não é um gerenciamento democrático e não é um gerenciamento muito menos popular. Uma sociedade civil pode se organizar para evitar essa taxa? Eu penso que a sociedade civil ela deve ser mais crítica em relação a esse tipo de atos da prefeitura e também da Câmara Municipal algumas vezes, né? Ela pode recorrer ao Ministério Público, ela pode organizar mobilizações e também o ano que vem ela pode rever o seu voto. Eu acho que Ribeirão Preto passou do momento da gente questionar de fato aqueles que estão eternamente aí na política. Agora, os vereadores eles disseram que são contra a criação da taxa. A gente pode ter alguma surpresa no meio do caminho? A Câmara dos Vereadores está com uma imagem muito arranhada, principalmente a base aliada, por conta dos últimos anos das votações polêmicas. A base aliada sempre endossou a prefeitura. Eu acho que nesse momento a Câmara vai brecar esse projeto, justamente porque a imagem dela não está tão legal em relação ao cidadão. Eles não querem se queimar com mais uma taxa. Zé Elias, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pucci. Obrigado.